Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Geraldo, independente do tempo que você estiver vendo essa apresentação. Nosso grupo aqui é formado por mim, Pedro Augusto, Leandro e Daniele. A gente vai falar um pouquinho sobre o behaviorismo administrativo e como é que ele foi pensado para uma administração de empresas. Pode passar, Dani. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é o que é necessariamente o behaviorismo. O behaviorismo é uma corrente de pensamento psicológica mais voltada para a psicologia clínica, onde ele estuda o comportamento humano e qual é a sua relação com o ambiente que estamos vivendo. Então, o behaviorismo vai focar os seus estudos, os seus esforços nas dissidências e nas relações humanas, na quais elas vão fazer com que haja uma mudança no comportamento dependendo da situação em que o humano se encontra, fazendo com que essa teoria tenha uma relação direta com outras duas teorias filosóficas, a primeira sendo a de René Descartes, que é o penso, logo existo, e se eu existo, logo eu ajo, reunindo essas duas correntes de pensamento em uma só, onde o pensamento precede o agir e o agir também precede o pensamento, e também fazendo relação direta com a teoria das espécies de Charles Darwin, onde o ser humano aprende a adaptar-se dependendo do contexto onde se enquadra. E o behaviorismo ele vai integrar essas duas funções a partir do estudo do comportamento e como é que ele se adequa a, os, a o meio onde o ser humano está. E isso pode ser visto como, por exemplo, nós no IF, por exemplo, onde temos, por exemplo, uma aula de 14h30 que vai até 18 horas, e a gente já pode salivar quando o relógio está chegando mais ou menos às 4 horas, que é o horário do lanche. Quando o horário do lanche chega, a gente já deve estar condicionado a um comportamento que a gente vai sair da aula e vai para o lanche. E isso tem muito a ver com o que o behaviorismo estuda, pois estuda o comportamento da gente e como é que condiciona isso. E isso é extremamente importante na empresa, pois na empresa nós vamos ser condicionados a comportamentos que adaptem as nossas ações para o que realmente os chefes da empresa e a influência da empresa quer. Pode passar, Dani. E esses comportamentos vão ser feitos a partir de alguns teóricos que nós vamos ver aqui. Bom, o primeiro é o Chester Barnard, que definiu a corporação formal. A teoria dele explica que uma empresa deve ter o executivo como cérebro, onde Barnard comparava o executivo a um sistema nervoso essencial, e ele também fazia com que dava uma importância muito grande aos grupos informais. O Chester Barnett, ele fazia com que no behaviorismo os aspectos mais importantes fossem a liderança e o processo decisório, onde a liderança vinha do executivo como cérebro, que liderava uma certa parcela de pessoas a partir e decidia por elas como elas iam trabalhar, e os grupos informais também teriam suas respectivas lideranças e faziam com que cada coisa dentro da empresa seguisse de uma maneira estratégica e influente para que cada um conseguisse produzir dentro de uma empresa, produzir o que lhe era devido e necessário. Então, o executivo como cérebro pega mais o princípio da liderança e os grupos informais, com sua liderança mais flexível, incorpora mais a parte de decisões e liderança afora da empresa. Vai passar. O segundo teórico que a gente tem é o Herbert Simon. O Herbert Simon, ele pegou a parte de teoria do equilíbrio organizacional, onde o que mais teria dentro de uma empresa seria os principais comportamentos, seriam a autoridade do consentimento e o homem administrativo, onde ele entrelaçaria dois comportamentos explicativos, que seriam a autoridade e a compaixão de um líder, onde a autoridade serviria como um consentimento de ordem
para uma pessoa, onde ele teria aquela autoridade para mandar tarefas e punições dentro de uma empresa, e o homem administrativo, ele conseguiria interligar a parte de compaixão dos seus funcionários, onde isso serviria para tanto para motivar quanto para punir quem não fizesse os trabalhos direito, fazendo com que tivesse uma correlação entre ordem, progresso e compreensão. Cada coisa fazendo com que a empresa andasse mais para frente e que seus trabalhadores pudessem fazer com que eles trabalhassem o máximo e dessem o máximo possível por aquela empresa. Então, a teoria do equilíbrio da organização é a organização e sistema de comportamentos sociais, onde participantes recebem incentivos e fazem contribuições, mas, ao mesmo tempo, recebem punições caso não atendam às especificidades das empresas. Pode passar. Agora a gente vai ver um pouquinho da teoria X e Y de MacGregor. O Gregor, ele estava insatisfeito com as teorias de relações humanas e a realidade empresarial que haviam até aquele momento. Então, ele centrou seus estudos entre o sucesso das organizações e a sua capacidade de prever e controlar o comportamento humano. Ou seja, ele estudava como os líderes conseguiam motivar os seus subordinados a fazerem o que eles pensavam, o que eles queriam para o sucesso da organização. Daí ele identificou estratégias de liderança que são influenciadas pelas suas crenças, né? E desenvolveu as teorias de contrastes fundamentais. É a teoria X e a teoria Y. Na teoria X, existe uma aversão natural ao trabalho. As pessoas, elas precisam ser controladas e existe uma coerção e punição dessas pessoas caso elas não façam o que a organização programou. Nessa teoria X, as pessoas também preferem ser dirigidas e com pouca responsabilidade. Além disso, as pessoas precisam de uma garantia do trabalho. Ela precisa da garantia que ela vai ter aquele emprego. Já na teoria Y, o esforço físico e mental são naturais. Ou seja, as pessoas fazem motivadas a cumprir aquela missão que foi lhe passada. Elas buscam a autocorreção para poder fazer melhor, executar melhor aquele trabalho e aceitam as responsabilidades, demonstrando criatividade e engenhosidade a cumprir a tarefa. Nessa teoria, também a autoridade é fundamental para controlar os funcionários, né? Nós temos também a integração de objetivos da teoria X e Y, né, na prática. Na teoria X, a autoridade é centralizada no líder. Eles controlam e direcionam as determinadas ações, porque os subordinados não têm confiança da liderança. Por isso, eles dependem da autoridade externa. Eles precisam ser monitorados sempre para poder cumprir a tarefa. Eles não têm uma certa autonomia de cumprir aquela tarefa. Já na teoria Y, existe uma integração e autocontrole. Ou seja, a integração legítima e autoridade, o reconhecimento das necessidades individuais e organizacionais, ou seja, o subordinado ele tem um tratamento bem mais humanizado, por isso também existe um autocontrole e um direcionamento pessoal, né? A transição de X para Y requer esclarecimentos de exigências, estabelecimento de metas, processos gerenciais e avaliação dos resultados. O desafio é integrar os objetivos pessoais aos organizacionais.
né? Na teoria Y, atingir os objetivos com o qual está comprometido é, é o objetivo do subordinado, né? E a integração é meio que a base na teoria Y, a integração dos suas necessidades pessoais e organizacionais é a base da teoria Y. Agora a gente vai ver um pouquinho da teoria do Chris Argyris, no comportamento organizacional. É uma necessidade do indivíduo saudável ser incompatíveis com a exigência da organização formal. Esse é um conflito dessa teoria de Argyris, né? Ele estudou o conflito entre a necessidade dos indivíduos saudáveis e a exigência das organizações. Por isso, os indivíduos criam grupos informais para manter a saúde psicológica. Esses grupos informais, eles não têm ligação nenhuma com a organização, a não ser pelo motivo de fazerem parte da mesma organização, né? São grupos formados por afinidades sociais e normalmente não tem interferência de liderança ou de alguém da organização, né? Esses grupos informais, eles criam as próprias regras, reduzindo o sentimento de dependência, minimizando a probabilidade de ficar sujeito ao poder da organização e expressa sentimentos reprimidos, valores e cultura própria, né? É o que está dizendo aí no slide. Acho que é isso. Leandro? Isso. Aqui, continuando, a gente vamos ver mais três que contribuíram um pouco com seus pensamentos. Temos Ebergs, McClelland e Lacan. Então, falando sobre os seus motivações e sistemas, Eberg, ele contribui identificando os fatores que motivam os funcionários. Ele trabalha a questão da organização, conectou que os entrevistados associavam insatisfação com o trabalho, ao ambiente de trabalho, que a gente pode observar aqui que são os fatores de higiene, questão ambiental, evita insatisfação, fatores motivacionais, que está a questão da realização, reconhecimento, responsabilidade, tudo isso gera uma insatisfação e desempenho. Já na questão da motivação de McClelland, ele tem três, né, necessidades, que é a realização, o poder e a filiação. Então, com relação à realização, tem um desafio. Com relação ao poder, influência. E a filiação, pertencimento. Então, a gente observa aqui que as pessoas têm suas necessidades comuns, que compartilham as características similares. Isso é com as três necessidades. E Lacan, sistema 4 aqui, ele fala a questão da evolução de sistemas gerenciais, líderes centrados em pessoas, com supervisão geral, alcance maior da produtividade, que esteja focado nas tarefas. Então, esses são o pensamento deles e eles contribuem um pouco também com, com a questão da motivação e do sistema. Então, nós temos esses três autores que podem um pouco contribuir para ser isso. Aí no sistema 4 de Lacan tem as características principais. Então a gente observa quatro características.
A primeira é a liderança, segunda, motivação, terceira, comunicação e a quarta, decisões. Com relação à primeira, que é a questão da liderança, vem a confiança absoluta nos subordinados, e como o Dani falou, que eles não têm aquela questão de ser líderes, eles têm um pouco de receio e tem que ter uma confiança absoluta. A liberdade plena para falar sobre o trabalho, ideias, sempre são consideradas. Então, aqui entra a questão da liderança. A motivação vem a questão da participação como principal motivador. Sempre numa empresa tem que ter uma pessoa para estar motivando. Então, vem a responsabilidade compartilhados em todos os níveis pela concessão de objetivo. Então, a empresa também tem objetivo e, para isso, tem uma pessoa para que possa motivar. E vem a questão da comunicação, que trabalha aqui o fluxo multidirecional, mentes abertas e aceitável, comunicação precisa e conhecimento, isso é importante com a empresa, e resolver os problemas que podem estar acontecendo pelos subordinados na empresa. Então, para isso tem que ter uma boa comunicação também. E a decisão tem que ser tomada, integrada e geral. Conhecimentos de toda a empresa, envolvimento completa de subordinados, com contribuição considerável e motivação. Então, a gente observa, né, que nosso sistema, aqui no sistema 4 de Lacarte, tem essas características, que o quanto é importante uma empresa ter essa visão e ter essas 4 características: liderança, motivação, comunicação e decisões. Passa, Dani. E aqui tem um legado e a conclusão do nosso trabalho. Então, o behaviorismo, ele revela crença e realidade no mundo empresarial dos anos 50, contribuindo para a evolução do pensamento administrativo. E tem supervisores com êxito, produtividade e satisfação, pressupostos futuros. Então, o que a gente observa nas supervisores de êxito: valorização dos seres humanos, abre espaço para a participação, supervisão orientada aos empregados e não punitiva. E a produtividade e satisfação, a gente vê a liberdade no trabalho, é fundamental. Alta produtividade pressupõe confiança mútua e boa comunicação em relação do trabalho. E com relação a pressupostos futuros, nós temos as confiança intergrupal, que é muito importante uma empresa, técnicas participativas, medidas orientativas, interesse pelos subordinados, comunicação vertical e decisão consensual. Então, a gente observa que o quanto é importante uma empresa ter essa visão e até mesmo o legado, né, do behaviorismo. Então, esse aqui foi um pouco do nosso trabalho apresentado e sugerido pelo nosso professor Geraldo. Estamos aqui com o livro Gestão Empresarial e quanto é importante ter essa visão, né? Aqui está nossas referências: Ademir Antônio Ferreira, doutora Monique, e o que é o behaviorismo. Então, está aqui o nosso trabalho, pequeno trabalho apresentado, tanto por Pedro, Daniele e Leandro, e agradecemos a participação.